A paz do Senhor, amigos, a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus estamos mais uma vez gravando aqui um vídeo para vocês, tá? Eu estava hoje orando ao Senhor, pedindo, uma mensagem, e o Senhor me fez lembrar a respeito de ansiedade. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas estão até tirando a sua própria vida, porque andam muito ansiosas. Mas a palavra de Deus nos diz que a ansiedade, ela não acrescenta nenhum côvado sequer em nossas vidas, ou seja, não acrescenta nenhum centímetro. Eu até fui aqui no dicionário para esmiuçar um pouquinho mais a respeito de ansiedade. E eu vou ler para os irmãos e para os amigos. Ansiedade, o termo tem várias definições nos dicionários não técnicos. Ansiedade é aflição, angústia, perturbação, perturbação de espírito, causado pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. Então, ansiedade é uma expectativa de alguma coisa que vai acontecer. A palavra de Deus diz que nós temos que esperar no Senhor, né? Nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tirei algumas palavras aqui da Bíblia Sagrada para trazer para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para que Deus, através desta mensagem, traga a você a tranquilidade e a paz que você mais precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8 diz assim: Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então, irmãos, Filipenses 4, versículos 6, 7 e 8, diz que toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, tá? Todos os nossos pensamentos sejam conhecidos diante de Deus. A palavra de Deus diz que antes mesmo que as nossas palavras saiam em nossas bocas, o Senhor sabe. Mas é mistério de Deus, em que o Senhor quer que a gente fale, né? Tanto é que a palavra de Deus diz assim: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Ele não diz pensai, pensai e dá-se-vos-á. Ele fala pedi. Ou seja, que as vossas petições, que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Então, Paulo diz que a gente não deve andar ansioso por nada, né? Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que tem todo o poder sobre o céu e a terra. Eu me lembro que uma vez eu estava no centro da cidade e eu vi uma frase bem interessante, em que dizia assim: não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nenhum problema, por mais grave que seja, é maior do que Deus. A Bíblia Sagrada diz que não há nada impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nós somos humanos, eu sei que nós nos preocupamos, que de alguma forma é bom a gente se preocupar, mas não em excesso, não que nos traga problemas, que muitas vezes até problemas de saúde, tá? Mas que a gente possa orar ao Senhor, clamar ao Senhor, toda vez que você estiver angustiado, que você estiver aflito, ore ao Senhor, tá? Ou em casa, ou na rua, ou caminhando, porque a oração ela tem que ser feita com os nossos corações, né? Com os nossos lábios. A Bíblia fala sobre isso. Nós temos o costume de orar
de olhos fechados. Isso é um costume, porque a Bíblia ela relata várias formas de orar, né? É orar sentado, é orar de cócoras, é orar deitado, né? O Jonas orou dentro de um peixe e o Senhor ouviu, louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes nós estamos aflitos e o local, a gente fala assim, poxa, mas não é na igreja que eu estou. Amado, não tem nenhum problema. Aonde você estiver, clame ao Senhor, tá? Clame ao Senhor. Ou com uma voz baixinha, ou mesmo com o coração, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele fala. O nosso coração, ele clama. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem da história de Ana, né, que não podia ter filho e que estava tão aflita que ela não tinha forças para orar, para clamar. Mal os seus lábios se mexiam. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor ouviu, né? Ouviu a oração de Ana e atendeu a Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, que você não fique mais assim, que você confie no Senhor, que você descansa no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, tá? Não fique aflito desse jeito. Eu já passei por muitas aflições na minha vida. Eu tive problemas, como eu já falei, de enfermidades. Já tive problemas com desempregos, com filhos pequenos, né? Em que acabava o alimento, acabava tudo. E eu era muito novo na fé, eu me afligia, mas nada resolvia, a não ser quando eu confiava, quando eu descansava no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você confie no Senhor, que você descanse no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, tem uma outra palavra de Paulo, tá? Que diz assim, no versículo 8, de Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Louvado seja o nome do Senhor. Você percebe que Deus, quando nos fez, Ele nos fez imagem e semelhança. Então a palavra de Deus nos diz que nós temos a capacidade de conduzir os nossos pensamentos. Ou seja, se os nossos pensamentos estão vindo ruins, que a gente repreenda, louvado seja o nome do Senhor, e que a gente mude de pensamentos, que a gente pense em coisas boas, né? Há quem diga que a gente tem que louvar também, cantar ao Senhor, né? Mudar os nossos pensamentos, pensar em coisas boas, louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou repetir aqui no versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu louvo a Deus, né? Graças a Deus, eu muitas vezes falo para os irmãos que quando a gente está conversando com alguém que o assunto não é bom, o que a gente fala? Né? Vamos mudar de assunto. Não é verdade, amados? Então, toda vez que os teus pensamentos vierem para te trazer angústia, te trazer tristeza, ansiedade, né? Fale para a sua mente, né? Fale para os seus pensamentos. Vamos mudar de assunto? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, parece loucura, mas na prática do dia a dia você consegue conduzir os teus pensamentos segundo a própria palavra de Deus, que diz que nós temos a capacidade de pensar
em coisas boas quando queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, antes de eu fazer a oração, eu gostaria que, se você gostou deste vídeo, que você dê um like, tá? Que você se inscreva no nosso canal. O nosso canal está crescendo, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Tá bom, amados? Nós amamos a palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus é que contém a verdadeira, sabe, a essência da verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, compartilhe este vídeo, tá? Se inscreva. Nós já colocamos vários vídeos muito abençoados, que você assista os nossos vídeos, tá? Que eles são assim, alguns têm experiências maravilhosas com o próprio Deus, tá? Até eu notei aqui, tem um que é Jesus, o único e verdadeiro caminho, que eu falo que Jesus, além do caminho que leva à salvação, ele é o caminho da vitória, né? Ele é o caminho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é caminho de várias coisas boas, louvado seja o nome do Senhor. Então assista esse vídeo. Eu também fiz um outro, o que Deus fez com os nossos pecados. Porque muitas pessoas têm dúvida, né? Aceitam a Jesus, entregam a sua vida a Deus, procuram serem fiéis e ainda se acham culpados. Então esse vídeo, ele é um vídeo muito esclarecedor para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? E tem outros vídeos também. Diz assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Este vídeo eu conto uma experiência que eu tive com o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso é bíblico, né? O próprio João disse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? João batizaria com água e viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ele continua batizando. Louvado seja o nome do Senhor. Assista esse vídeo, ele é muito lindo, tá? O outro também é maravilhoso, uma experiência que eu tive com Deus, assim, vai te abençoar muito a sua vida, que diz assim, tudo que o Pai me dá, ou seja, diz a Bíblia que todos aqueles que for até o Senhor, Ele jamais jogará fora. Esse vídeo também é muito lindo, tá? Foi uma experiência também que eu tive com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O outro é o nosso socorro vem do Senhor e o testemunho de um Deus vivo. E o outro que fala sobre o final dos tempos. Então, quando você entrar lá no nosso canal, Salvação Acima de Tudo, você vai ver, tá, na playlist que já tem vários vídeos. Assista, que você vai ser muito abençoado e louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, faça um comentário também, tá, que eu fico muito feliz, eu leio os comentários, tá? Eu também peço que aqueles que precisam de oração, amados, coloque no nosso e-mail, tá bom? Eu sempre coloco no próprio, atrás do playlist lá no nosso canal, o nosso e-mail. Faça seu pedido de oração, amém? Nós oramos de manhã, à tarde e pela madrugada, oramos toda noite, o Senhor nos acorda para orar. Então, que Deus te abençoe, amado. Se você é crente, se você não é evangélico, tá? Deus te ama, Deus quer te dar paz, que a Bíblia diz que a paz do Senhor excede a todo entendimento. Ou seja, se você imagina uma paz, a paz do Senhor é muito maior do que você possa pensar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa paz que Deus quer derramar no teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, muito obrigado, Jesus, pelas tuas palavras, Senhor. Senhor, que estas palavras possam alcançar corações aflitos, corações angustiados, e que possa trazer conforto, que possa trazer tranquilidade e paz a todos aqueles que estão assistindo e ainda vão assistir este vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa também não só a ele, mas todos os seus familiares. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.